Olá, meu querido irmão e minha querida irmã em Cristo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você neste momento. É uma alegria muito grande ter você aqui no canal Horizonte da Fé, onde juntos refletimos sobre a palavra de Deus, fortalecemos a nossa fé e renovamos a nossa esperança no Senhor. Hoje eu quero te dizer algo que vem diretamente ao seu coração. Deus está prestes a virar a página da sua história. Aquilo que parecia não ter fim, aquilo que parecia não mudar nunca, está prestes a ser transformado pelo poder de Deus. Talvez você tenha passado por dias difíceis, por noites em que o sono não vinha, por momentos em que o coração apertava e as lágrimas teimavam em cair. Talvez você tenha pensado: será que Deus ainda se lembra de mim? Será que Ele ainda tem algo preparado para mim? E é exatamente nesse momento de dúvida que Deus chega com uma resposta clara: eu estou prestes a fazer algo novo. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19, nos diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa promessa é viva e verdadeira ainda hoje. Deus não mudou. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que fez brotar água da rocha, que ressuscitou mortos e curou enfermos, é o mesmo Deus que está ao seu lado agora. Ele continua escrevendo histórias, mudando destinos e reescrevendo capítulos da vida de quem confia nele. Talvez o capítulo atual da sua vida esteja marcado por dor, perda ou frustração. Mas Deus está dizendo: prepare-se, porque eu vou virar a página. E quando Deus vira a página, Ele não apenas encerra um ciclo, mas também abre outro cheio de promessas, vitórias e recomeços. Há momentos em que o Senhor permite que a nossa história pareça parada, como se nada estivesse acontecendo. E é nesses momentos de silêncio que Ele trabalha nos bastidores, preparando o cenário para o novo que virá. Deus está preparando pessoas, lugares e oportunidades que você ainda nem imagina. Ele está te ensinando a confiar, mesmo quando o papel parece em branco, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Muitos de nós tentamos virar a página sozinhos. Tentamos resolver tudo com as nossas próprias forças e acabamos cansados, frustrados, sem saber o que fazer. Mas o segredo está em entregar o livro da nossa vida nas mãos de Deus e deixar que Ele escreva o próximo capítulo. Deus não precisa de muito para mudar tudo. Às vezes basta um toque, uma palavra, um encontro, um momento em sua presença, e tudo muda. Aquilo que parecia perdido ganha novo sentido. Aquilo que parecia fim se torna o início de algo extraordinário. Se hoje você sente que chegou ao limite, que não aguenta mais, saiba, esse é o ponto exato onde Deus começa a agir. O fim da sua força é o início da ação divina. Ele vai te surpreender. A página nova que Ele está prestes a virar é escrita com esperança, graça e propósito. Antes de continuar, feche os olhos por um instante e fale com Deus em silêncio. Diga a Ele: Senhor, eu entrego nas Tuas mãos a minha história. Vira a página da minha vida e escreve algo novo, algo que glorifique o Teu nome. Sinta a presença dEle agora mesmo. Deus está aí, onde você está. Ele te vê, Ele te ouve e Ele te ama com amor eterno. Quando Deus decide virar a página da nossa história, nada nem ninguém pode impedir. Nenhum obstáculo, nenhuma porta fechada, nenhum plano do inimigo é capaz de deter o propósito do Senhor. O que Ele determina acontece. O que Ele promete cumpre. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias e achamos que tudo acabou. Mas é exatamente aí que Deus começa a agir. Ele é especialista em transformar capítulos de dor em testemunhos de vitória. Lembra de José, o filho de Jacó? Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e lançado na prisão. Aos olhos humanos, a história de José parecia completamente perdida. Mas Deus estava apenas escrevendo em silêncio o capítulo mais glorioso da sua vida. Quando chegou o tempo certo, Deus virou a página, e aquele jovem rejeitado e esquecido se tornou governador do Egito. O que parecia ser o fim foi, na verdade, o início de um novo tempo. Deus estava preparando José para algo maior, e da mesma forma, Ele está preparando você. Há capítulos da sua história que ainda não foram revelados.
E quando Deus começar a escrever o próximo, você vai entender o porquê de cada lágrima, de cada espera, de cada não que você ouviu. A página nova que Deus está prestes a virar pode trazer recomeços que você não imaginava. Um novo trabalho, uma nova oportunidade, uma reconciliação, uma porta aberta, uma cura, um milagre. Mas mais do que isso, essa nova página trará uma nova versão de você, mais madura, mais forte, mais cheia de fé. Às vezes, Deus não muda o cenário logo de início, porque Ele quer mudar primeiro o nosso coração. Antes de virar a página no mundo ao nosso redor, Ele precisa virar a página dentro de nós. E é nesse processo que Ele nos ensina a confiar, mesmo quando não entendemos. Deus não desperdiça dor. Cada lágrima derramada, cada oração feita em silêncio, cada momento em que você pensou em desistir, tudo isso está sendo usado por Ele para escrever algo maior. O que hoje é confusão, amanhã será clareza. O que hoje é desespero, amanhã será testemunho. Deus não erra o tempo. Às vezes, Ele espera para agir não porque se esqueceu de você, mas porque Ele sabe que a bênção fora do tempo certo pode se tornar um peso e não uma alegria. Por isso, confie. Ele está preparando o momento exato para virar essa página. E quando Ele fizer isso, tudo vai fazer sentido. As peças do quebra-cabeça vão se encaixar. O que parecia perda será revelado como livramento. O que parecia silêncio será lembrado como tempo de preparo. Talvez você não veja agora, mas Deus já começou a trabalhar. Ele já está movendo as circunstâncias ao seu redor. E quando a página virar, você não vai mais olhar para trás com dor, mas com gratidão. Se essa mensagem está falando ao seu coração, se você crê que Deus está prestes a virar a página da sua história, deixe o seu like. Escreva aqui nos comentários: Senhor, eu confio nos teus planos, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para mudar o dia, ou até mesmo a vida, de outra pessoa. Quando Deus vira a página, Ele não apenas escreve algo novo, Ele transforma o que era dor em aprendizado, o que era desespero em esperança, e o que era escuridão em luz. Ele não apaga o passado, mas usa cada detalhe para moldar o seu futuro. Tudo o que você viveu até aqui, mesmo as coisas que você gostaria de esquecer, tem um propósito dentro da história que Deus está escrevendo. Às vezes, olhamos para o passado e sentimos culpa, arrependimento ou tristeza. Pensamos: se eu tivesse feito diferente, se eu não tivesse perdido aquela oportunidade. Mas Deus não quer que você viva preso ao que ficou para trás. Ele quer te libertar do peso do passado para que você caminhe livre no novo tempo que Ele está preparando. A Bíblia nos ensina que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Essa é a essência do amor de Deus, dar a você a chance de recomeçar. Não importa o que aconteceu antes. O que importa é o que Deus vai fazer daqui para frente. Deus é o único que pode transformar fracassos em testemunhos e perdas em livramentos. Às vezes você achou que perdeu algo precioso, mas na verdade, Deus estava te livrando de algo que te afastaria do propósito. Ele sabe o que é melhor para você, mesmo quando parece difícil entender. Há momentos em que Deus precisa fechar capítulos para que novos possam começar. E esses fechamentos nem sempre são fáceis. Às vezes envolvem pessoas que se vão, portas que se fecham, sonhos que parecem desabar. Mas tudo isso faz parte do processo divino. É como uma árvore que precisa perder folhas velhas para que novas possam brotar. Deus está te preparando para florescer novamente. Ele está regando a terra do seu coração com promessas, esperança e fé. Mesmo que hoje o solo pareça seco, o tempo da chuva está chegando. E quando ela cair, a semente que Ele plantou dentro de você vai germinar. Você não foi esquecido. Deus não desistiu da sua história. Mesmo quando você não percebe, Ele está trabalhando. O silêncio de Deus não é ausência, é preparo. Ele está cuidando dos detalhes, alinhando pessoas, abrindo caminhos e colocando cada coisa no seu devido lugar. A nova página que Deus vai virar trará não apenas mudanças externas, mas também uma profunda renovação interior. Você vai sentir paz onde antes havia angústia, vai enxergar propósito onde antes via apenas dor, e vai compreender que cada lágrima teve um sentido,
Cada espera teve um motivo, e cada perda te aproximou mais do amor dele. Então, respire fundo e confie. O que Deus está prestes a fazer na sua vida não será algo comum. Será algo que vai te marcar para sempre. Quando ele virar essa página, até aqueles que duvidaram de você verão que foi o próprio Deus quem escreveu o novo capítulo da sua história. Prepare-se. O tempo do novo está chegando. Sabe, há momentos em que Deus nos permite viver o que chamamos de tempo de espera. Esse tempo, embora pareça silencioso e até doloroso, é uma das fases mais importantes da jornada da fé. É ali que o Senhor trabalha no invisível, forjando o nosso caráter, curando as feridas do coração e nos preparando para o novo que Ele vai trazer. A espera não é castigo, é lapidação. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, nós também passamos por processos para sermos moldados à imagem de Cristo. E esse processo, embora difícil, é necessário para que estejamos prontos para viver o que Deus tem preparado. Enquanto você espera, Deus está te ensinando a depender mais dele e menos das circunstâncias. Ele está te mostrando que a fé verdadeira não se baseia no que você vê, mas no que você crê. Quando tudo parece parado, é aí que Deus mais trabalha. Ele está te levando a um nível mais profundo de confiança, onde você aprende a descansar mesmo sem entender o caminho. Davi foi ungido rei, mas não assumiu o trono imediatamente. Ele passou anos sendo perseguido, escondido em cavernas, vivendo incertezas. Mas esse tempo de espera não foi perda, foi preparo. Deus estava virando páginas dentro de Davi antes de virar páginas na vida de Davi. E quando chegou a hora certa, nenhuma força humana pôde impedir o cumprimento da promessa. Assim também será com você. O tempo de espera que parece longo demais é, na verdade, o tempo perfeito de Deus. Ele está te fortalecendo para que, quando o novo capítulo chegar, você esteja pronto para sustentá-lo. Deus não te dá uma bênção para te perder nela. Ele te prepara para vivê-la com maturidade e gratidão. Talvez você olhe ao redor e não veja sinal algum de mudança. Tudo parece igual, o cenário não muda. As portas continuam fechadas. Mas lembre-se, o livro da sua vida não está nas mãos do acaso, está nas mãos do Autor da eternidade. E quando ele decide escrever algo novo, uma única palavra, sua é suficiente para mudar tudo. Não desanime se a página ainda não virou. Às vezes, Deus escreve devagar para que você leia cada linha com aprendizado. Cada detalhe da sua história tem propósito. As lágrimas de hoje são a tinta que Deus usa para escrever o testemunho de amanhã. Continue orando, mesmo que pareça que Deus não responde. Continue crendo, mesmo que o milagre ainda não tenha vindo. Continue firme, mesmo quando a caminhada parecer pesada, porque no tempo certo a página vai virar. E quando isso acontecer, tudo o que você viveu até aqui fará sentido. A nova fase que Deus está preparando não será apenas uma continuação, será um recomeço, um tempo de cura, de paz, de restituição e de alegria. Ele vai restaurar o que foi perdido, vai renovar o que se desgastou e vai te conduzir por caminhos que você nunca imaginou. Lembre-se, o mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. A história ainda não acabou. O capítulo mais bonito está prestes a começar. Quando Deus começa algo novo, Ele também nos ensina a deixar para trás o que já cumpriu o seu propósito. Muitas vezes, o que nos impede de viver o novo de Deus é o apego ao antigo. Ficamos presos a pessoas, situações, sentimentos ou lembranças que já não fazem parte do plano que o Senhor tem para o nosso futuro. Deus quer que você entenda que o novo só começa quando você solta o velho. A Bíblia nos ensina, em Filipenses 3, 13 e 14, que devemos esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para as que estão diante de nós, prosseguindo para o alvo. Avançar exige desprendimento, coragem e fé. Muitos querem que Deus vire a página, mas continuam relendo o capítulo anterior. E enquanto insistimos em olhar para trás, não conseguimos enxergar o que está à frente. Há momentos em que é preciso confiar e simplesmente virar a página, mesmo sem entender completamente o que vem depois. Deus não quer que você viva de lembranças, Ele quer que você viva de promessas. As lembranças podem até trazer saudade, mas as promessas trazem esperança. E é a esperança que mantém a chama da fé acesa,
mesmo em meio às incertezas. Há pessoas que Deus tirou da sua vida porque não cabem no novo que Ele está preparando. Há portas que se fecharam porque não te levariam ao destino que Ele planejou. Há sonhos que Ele transformou, não porque eram ruins, mas porque Ele tem algo maior. Você não perdeu. Deus apenas reposicionou. O que Ele tem para você está adiante. E quando Ele virar essa página, você vai olhar para trás e entender. Tudo cooperou para o bem. Tudo teve um propósito. É normal sentir medo do novo. O ser humano gosta do que é familiar, do que é seguro, do que é previsível. Mas a fé é justamente dar um passo em direção ao invisível, confiando que Deus está à frente. E quando você dá esse passo, Ele te sustenta, te guia e te surpreende. Deus está te chamando para um novo tempo. Um tempo em que você não viverá mais de passado, mas de promessa. Um tempo em que o choro dará lugar à alegria e a espera se transformará em cumprimento. Você pode até não ver agora, mas o novo de Deus já começou dentro de você. Cada mudança interior, cada sensação de que algo está prestes a acontecer, é o Espírito Santo te preparando para essa virada divina. Deus vai te mostrar que aquilo que terminou não foi perda, foi o início de um novo ciclo. O que parecia fim é, na verdade, o começo de algo maior. A página está prestes a virar. E quando isso acontecer, você vai entender que Deus sempre teve o controle. E lembre-se, quando Deus muda a estação da sua vida, Ele também muda o ritmo. O que demorava, de repente, começa a fluir. O que estava travado começa a se mover. O que parecia distante começa a se aproximar. Então prepare-se. Limpe o coração, renove a mente. Alinhe os seus sonhos com os planos de Deus. A virada está próxima. E ela será tão marcante que você vai testemunhar e dizer: foi Deus quem virou a página da minha história. Quando Deus decide agir, Ele faz de um jeito que ninguém pode explicar. Ele muda cenários em silêncio, transforma corações, remove barreiras e realiza promessas que pareciam esquecidas. O que está prestes a acontecer na sua vida não virá pela força humana, nem pelo acaso, mas pelo poder do próprio Deus. Há momentos em que o Senhor vira a página sem te avisar. De um dia para o outro, tudo muda. Aquela porta que parecia fechada se abre. Aquele sonho que parecia morto volta a respirar. Aquela situação que te fazia chorar começa a se resolver. E quando você menos espera, o novo capítulo começa. E você percebe que foi o toque de Deus. Deus não precisa de muito tempo para mudar tudo. Ele só precisa de um momento. Um instante na presença dele pode mudar anos de dor, de espera, de luta. É por isso que nunca devemos perder a fé. Porque o milagre de Deus não depende das circunstâncias, mas da sua vontade soberana. O mesmo Deus que transformou o deserto em caminho é o Deus que pode transformar o seu cenário. Ele continua sendo o Deus do impossível. Ele continua fazendo o que o homem não pode fazer. E quando ele decide virar a página, não há inimigo, dúvida ou obstáculo que consiga impedir. Mas é importante entender algo. Deus não vira a página apenas para mudar o que está do lado de fora. Ele também quer mudar o que está dentro de você. A transformação mais profunda acontece no coração. Ele quer te ensinar a confiar mesmo quando não entende, a louvar mesmo sem ver, a continuar firme mesmo sem saber o que vem depois. Essa confiança agrada o coração de Deus. Quando você diz: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas confio no teu plano. Você está entregando o controle total da sua história ao verdadeiro autor da vida. E ele nunca decepciona. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, a Bíblia nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa é uma das chaves espirituais para o novo tempo: confiança. A confiança abre portas que o medo fecha. Quando você escolhe crer mesmo diante do incerto, o céu se move ao seu favor. Deus está escrevendo algo grandioso. E quando essa nova página for revelada, você vai se emocionar ao ver o quanto ele foi fiel durante o tempo de espera. Nada foi em vão. Nenhuma oração foi desperdiçada. Nenhuma lágrima caiu sem propósito. Você vai olhar para trás e perceber que até os capítulos mais difíceis foram necessários para te preparar para esse novo tempo. O deserto te ensinou a depender de Deus. As dores te ensinaram a orar com sinceridade. As perdas te ensinaram o valor da presença dele.
E agora, tudo isso está prestes a fazer sentido. A página vai virar. E quando isso acontecer, você vai se lembrar deste momento. Deste exato instante em que Deus começou a te preparar para o novo. Há algo que Deus quer que você entenda profundamente. O novo que Ele tem para você não é uma simples continuação, é uma transformação. Ele não vai apenas corrigir os erros do passado. Ele vai te conduzir a um lugar onde você nunca esteve antes, a um nível de fé, de paz e de realização que você ainda não conheceu. Quando Deus vira a página, Ele também muda o cenário espiritual ao seu redor. Portas que estavam fechadas se abrem, pessoas certas começam a aparecer, oportunidades que antes não existiam passam a surgir. É como se o céu se alinhasse para que a promessa se cumpra, e isso não é coincidência, é providência. É o agir invisível de Deus se tornando visível. É o cumprimento daquilo que Ele já havia determinado lá atrás, antes mesmo de você entender o que estava acontecendo. Mas saiba, quando Deus começa a virar a página, o inimigo tenta distrair, confundir e desanimar. Ele vai tentar te fazer acreditar que nada está mudando, que tudo continua igual, que a promessa foi esquecida. E é justamente nesse ponto que você precisa se manter firme, com os olhos fixos em Deus. Não se deixe enganar pelo que vê. Caminhe pelo que crê. Porque a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Quando tudo parecer igual, lembre-se, o invisível já está sendo movido. Deus está agindo de formas que você ainda não consegue enxergar. Ele está virando a página com mãos invisíveis, mudando destinos, ajustando tempos, criando conexões que vão te levar a viver o que Ele prometeu. E quando essa nova fase começar, você vai perceber que tudo estava sendo cuidadosamente preparado. Nada foi atraso, foi estratégia divina. Nada foi perda, foi redirecionamento. Nada foi esquecimento, foi amadurecimento. O tempo de Deus é perfeito e Ele nunca se atrasa. Pode parecer que tudo está demorando, mas no céu há um relógio que marca o tempo exato da sua virada. E quando chegar a hora, nada poderá impedir. Não tente entender todos os detalhes. Apenas confie e permaneça fiel. Continue buscando, orando, servindo, mesmo que não veja resultados imediatos. Cada ato de fé é uma semente que será regada pela mão de Deus no tempo certo. E quando a página virar, a colheita será abundante. Você vai olhar e dizer, valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar. Deus não apenas vai virar a página da sua história, Ele vai escrever algo que glorificará o nome dEle através da sua vida. As pessoas olharão para você e verão o poder da fidelidade divina. Vão entender que foi o Senhor quem fez. O novo capítulo que está chegando não será comum. Será um tempo de promessas cumpridas, de sonhos restaurados e de alegria renovada. Será um tempo em que a graça de Deus te cercará de tal forma que até o impossível se tornará natural. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. Isso é um sinal de que o novo está mais perto do que você imagina. Meu irmão, minha irmã, Deus está te dizendo hoje: confie em mim, porque eu estou prestes a virar a página da sua história. Talvez você tenha esperado por muito tempo, talvez tenha chorado em silêncio e até pensado em desistir. Mas o Senhor viu cada lágrima, ouviu cada oração e está agindo agora. Mesmo que você ainda não perceba, Ele é o Deus que transforma o choro em riso, o luto em dança e a dor em testemunho. O que você está vivendo hoje não é o fim, é apenas o intervalo antes de um novo começo. Deus não terminou com você. Ele está apenas mudando o capítulo. Creia, a página vai virar. A dor vai passar, o tempo de espera vai acabar. E quando isso acontecer, você vai ver a mão de Deus escrevendo o novo com letras de graça e propósito. O que Ele vai fazer será tão grandioso que até aqueles que duvidaram vão testemunhar e reconhecer. Foi o Senhor quem fez. Talvez você olhe para o futuro e ainda sinta medo, insegurança ou dúvidas, mas não permita que esses sentimentos te paralisem. Deus não precisa que você entenda tudo. Ele só precisa que você confie. A fé é o que te mantém de pé quando tudo parece desabar. Então, agora onde você está, se possível, feche os olhos e ore comigo. Vamos falar com o autor da vida, aquele que escreve histórias perfeitas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta palavra tão poderosa. Obrigado porque sabemos que Tu és o Deus que muda destinos, que cura corações e que reescreve histórias.
Pai, eu te apresento agora a vida dessa pessoa que está ouvindo esta mensagem. O Senhor conhece as dores, as esperas, as batalhas e as lágrimas. Pai, em nome de Jesus, entra com providência. Vira a página dessa história. Traz o novo tempo, o tempo do teu agir, o tempo do teu cumprimento. Que o teu Espírito Santo renove a fé, a esperança e a confiança no coração dessa pessoa. Senhor, apaga as marcas do passado que ainda doem e escreve um novo capítulo cheio da tua presença. Que o próximo tempo dessa vida seja marcado por vitórias, testemunhos e alegria, e que tudo o que for vivido a partir de agora glorifique o teu santo nome. Nós cremos, Senhor, que o novo está chegando. A página vai virar. E quando isso acontecer, nós te daremos toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, amém. Agora respire fundo e receba essa palavra no seu coração. Creia que Deus já começou a mover as águas ao seu favor. O novo capítulo da sua história já está sendo escrito. E se essa mensagem falou com você, se tocou o seu coração, deixe o seu like neste vídeo. Escreva nos comentários: Senhor, eu creio no novo que o Senhor está escrevendo na minha vida. Isso é um ato de fé, uma declaração espiritual de que você confia nos planos de Deus. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Você pode ser o canal de Deus para fortalecer outra vida. Se inscreva aqui no canal Horizonte da Fé para continuar recebendo mensagens como esta, que edificam, confortam e renovam a sua esperança. Que Deus te abençoe, te guarde e te conduza neste novo tempo que está começando. Lembre-se, quando Deus vira a página, Ele escreve algo muito maior do que você esperava. A sua história ainda não acabou. Ela está apenas começando.